vocês? Vamos para a nossa aula da semana, já estamos aí na aula 22, né, dando continuidade ao comecinho do terceiro trimestre. Essa semana a gente vai estar trabalhando com o gênero resumo e também com os infográficos, que são uma espécie de resumo também, uma forma diferente da gente estar resumindo algumas informações, tá? Quando a gente fala na palavra resumo, quando a gente pensa na ideia do resumo, a gente tem que pensar sempre que ele está relacionado à questão de fazer uma síntese. Ou seja, pensar sempre em trazer as informações principais de alguma coisa, né? Os pontos mais importantes, as ideias mais importantes. Sobre o que pode ser essas informações? Podem ser sobre um livro, pode ser sobre um filme, pode ser sobre um texto, tá? Pode ser sobre qualquer informação que eu tenha e que eu quero pensar nos pontos principais, nas ideias principais, nas informações principais que eu quero tirar daquele texto, né? E existem algumas formas, algumas dicas para a gente estar fazendo esse resumo, né? Como que eu faço quando eu leio um texto, um livro ou assisto um filme? Como que eu vou fazer para tirar essas informações principais, para poder anotar, para que depois eu possa estudar aquelas informações ou eu queira transmitir aquelas informações para alguém, tá? Então vamos ver algumas dicas importantes aqui para a gente pensar quando a gente vai escrever um resumo. A primeira delas é sempre fazer uma leitura completa de qualquer coisa que você for resumir, tá? Então, antes de iniciar o resumo, eu preciso fazer a leitura de todo o texto, ou de todo o livro, ou assistir o filme inteiro, se eu vou fazer resumo desse filme. Isso sempre é importante. Por que é importante isso? Não dá pra gente fazer resumo de partes que a gente vai lendo aos poucos, porque algumas informações importantes podem se perder no meio disso tudo, ou pode acontecer o contrário também, né? Eu posso colocar informações desnecessárias ali no meu resumo, tá? Então é importante sempre ler o texto do começo ao fim, para daí eu começar a iniciar o resumo, né? A segunda coisa, depois que eu fiz a primeira leitura, é fazer uma marcação das palavras principais. Então, o que eu quero retirar aqui desse texto que eu acho importante? Que ideias que eu acho que são importantes que sejam retiradas? Você vai fazer uma marcação ali, sublinhar, riscar com marca-texto, aí você decide que tipo de marcação você vai fazer dessas palavras que você considera importantes, que vão ser as ideias que você vai achar importantes para poder colocar lá no seu texto depois, na hora de escrever o resumo, tá? Sempre pensar que no resumo as ideias, as principais é que são as importantes. As secundárias eu vou deixar de lado. Ou seja, se eu estou resumindo, por exemplo, um texto literário, eu não vou contar os fatos principais, né? Eu vou colocar algumas ideias, né, mais importantes para que isso chame a atenção do leitor, para que ele possa querer ler o texto depois, completo. E os detalhes sobre aquilo eu vou deixar de lado. Então eu vou focar nas coisas importantes, mas sem dar detalhes sobre essas coisas, tá? Trocar frases por outras, então sempre fazer explicações com as suas próprias palavras sobre aquilo que diz no texto. Eu nunca posso copiar uma parte do texto e colocar no meu resumo. Eu preciso explicar com as minhas próprias palavras o que o autor quis dizer sobre aquilo, tá? Usar sempre uma linguagem simples e clara, para que quem está lendo possa entender do que você está falando, né? Quando eu tiver falas, eu preciso transformar essas falas de discurso direto para discurso indireto. Lembrando, discurso direto é quando eu tenho o uso do travessão ou das aspas indicando que alguém falou alguma coisa ali naquele texto. Quando eu vou fazer o resumo, eu não posso copiar essas falas exatamente como estão ali. Eu preciso explicar o que aquela pessoa falou. Então eu vou transformar do discurso direto para o indireto, fazer uma explicação do que ela disse, não copiar o que ela falou, exatamente como está escrito lá, tá? Não posso colocar opiniões pessoais minhas, então não é um texto de opinião, né? Não posso colocar o que eu penso no resumo, eu tenho que colocar o que o autor disse sobre aquilo, tá? Mesmo eu usando as minhas palavras, eu não posso colocar a minha opinião. Não é o que eu acho, o resumo não é o que eu acho sobre um texto, é o que o texto diz, só que de uma forma mais resumida, mais concisa, tá? Mais sucinta. E normalmente, quando eu faço um resumo de um texto, eu preciso deixar ele de 2 a 3 vezes menor do que o texto original. Por quê? Porque eu só vou colocar as informações mais importantes, tá? Então, eu não posso ter muitas informações. O resumo nunca é um texto grande, o resumo é um texto curto, tá? Claro que se eu for fazer um resumo de um livro, for fazer um resumo de um filme, por exemplo, o resumo vai ficar um pouquinho mais longo, mas claro que, né, muito menor do que o texto original, no caso, tá? Então, para que serve o resumo? Para que a gente possa
retirar essas informações principais e guardar elas, né? Então, por exemplo, se eu quero saber alguma coisa sobre um livro, eu não vou lá ler o livro inteiro para daí saber se ele é bom. Ah, eu gostei da capa de um livro. Geralmente a gente tem lá no final dos livros atrás ou ali na contracapa algumas informações, um resumo do que fala o livro, né? É para isso que serve, para que eu possa me interessar em querer ler o texto todo completo. Então é para chamar a atenção das pessoas sobre as informações que eu vou ter naquele texto, tá? E se eu for utilizar esse resumo para fazer um estudo, vão ser as informações principais que vão me ajudar a lembrar para que depois eu possa colocar isso lá na hora de responder uma prova, fazer alguma explicação, estudar para uma apresentação. Eu vou utilizar aquelas informações de uma maneira muito mais fácil do que se eu tivesse que decorar um texto inteiro, tá? Por isso que a gente fala sempre que não dá para você decorar alguma coisa, você tem que aprender. O resumo é uma forma de ajudar, é uma maneira de ajudar você a poder estar lembrando dessas informações, tá? Então, dando continuidade, como eu falei para vocês, né, a gente vai estar trabalhando também nessa aula os infográficos, que na verdade é uma forma de resumo, é uma forma de trazer essas informações resumidamente. E só que a diferença do infográfico para o resumo em forma de texto, né, é que no infográfico a gente vai ter a utilização de imagens, vai ter a utilização de gráficos, de outros recursos visuais, né, que podem ser gravuras, podem ser fotos, podem ser animações, dependendo de se for um infográfico animado, né? A gente pode ter várias informações juntas para trazer o resumo dessas informações que estão num determinado texto, tá? Então é uma maneira de chamar mais atenção para um resumo. Ele é uma espécie de resumo também, um infográfico, só que ele vai utilizar imagens, gráficos, formatos, vários formatos diferentes, tá? Na sequência aqui da explicação sobre o infográfico, eu vou estar colocando para vocês alguns exemplos para que vocês entendam o que são os infográficos, tá? Os infográficos, eles podem ser utilizados por qualquer área, né, de conhecimento. Eu posso utilizar ele na escola para fazer resumos, eu posso utilizar ele na publicidade, por exemplo, para fazer propaganda e trazer informações sobre produtos, tudo mais. Tem várias formas de eu utilizar os infográficos, tá? Algumas delas, né, para qual que é a função deles aí no caso, né, no nosso cotidiano. Trazer uma visão geral de um determinado assunto. Então, se eu quero trazer um resumo, algumas informações importantes sobre aquele assunto, eu vou fazer um infográfico para que isso fique bem destacado para as pessoas. Ele pode ser utilizado para explicar algum processo, por exemplo, eu posso ter um infográfico que vai me explicar como que funciona um determinado produto, por exemplo, e aí eu vou colocando passo a passo, nas sequências, ligando as informações para que as pessoas possam entender como é que aquele produto funciona, tá? Posso utilizar também como resultados de pesquisa, de dados estatísticos, né? Montar um gráfico colorido com várias informações. Eu posso utilizar como forma de resumir uma postagem, né? Alguma informação que eu tirei da internet, um relatório, então onde eu vou ter várias informações e as pessoas vão poder entender do que eu estou falando. Comparar informações, né? Então, através desses gráficos, desses desenhos, eu posso comparar se um é mais importante que o outro, se um é mais vendido que o outro, qual a informação que é mais importante que outra, sempre fazendo comparações aí entre essas questões. E eu posso também utilizar o infográfico para chamar a atenção das pessoas sobre alguma causa importante, algum problema importante, questões que envolvem a natureza, chamar a atenção das pessoas, por exemplo, sobre cuidados com alimentação, exercícios físicos. É bem comum a gente ver esses infográficos em publicidade sobre esses assuntos, tá? E eu tenho também o infográfico que pode ser utilizado no marketing, né, que eu falei na publicidade, que daí são um pouco mais específicos, né? Eu posso utilizar ele para apresentar algum material, né, sobre a minha empresa, por exemplo, né? Trabalhar com cursos online e mostrar algumas informações sobre materiais didáticos, chamar atenção para as mídias sociais, para interesses nas redes sociais, algo que eu quero que as pessoas vejam lá no Instagram, no Facebook. A gente pode fazer uma montagem com esses infográficos, né? E eu posso também utilizar ele como forma de resumo de livros ou textos ou filmes para chamar a atenção das pessoas, num caso, num texto publicitário, né, para vender algum produto, tá? Na sequência, então, eu vou estar colocando para vocês aqui alguns modelos de infográficos, vou estar explicando
alguns deles para que vocês possam entender o que são esses infográficos se vocês ainda não viram. Eu acredito que a gente já tenha estudado alguma coisa sobre isso, mas se vocês não viram ainda, a gente vai ver agora então aqui na sequência do vídeo, tá ok? Aqui a gente tem o primeiro infográfico, que é um infográfico em forma de tabela, só com dados estatísticos, né? Os números do coronavírus aqui no mundo todo, em 29 de abril, tem a hora ali também. Então eu posso ter esse infográfico só com números em forma de tabela. Esse é um modelo que a gente pode encontrar. O segundo modelo já é um infográfico com mais informações, mais detalhes, né? A gente vê aqui que você tem imagens, você tem informações sobre os sintomas, desenhos que mostram quem são os grupos de risco. Então eu tenho vários formatos aqui de imagens, fotos, textos, explicações num único infográfico. Aqui já é aquele modelo de infográfico que eu comentei, que tem informações mais técnicas, né? Aqui você tem toda a sequência dos cuidados que você deve ter e como agir quando você é diagnosticado, se você tem algum sintoma, o que você deve fazer. Então a gente tem toda a sequência de informações ali de como que a pessoa deve proceder para procurar ajuda sobre a doença. E o último é um infográfico em forma de bolinhas, em que a gente tem ali em maio o desenvolvimento de várias doenças no Brasil em forma decrescente, começando com a doença que mais atingiu as pessoas, que é o coronavírus, e aí ele vai diminuindo e colocando o número de doenças e quais são essas doenças pelas quais o brasileiro é atingido. Eu vejo vocês semana que vem. Beijo, tchau.